Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin. Vamos mapear essa movimentação depois que ele fez essa retomada. Na sequência, devolveu toda a valorização. Vamos entender o que está por trás desse movimento extremamente volátil, né? E o que está trazendo esse contexto negativo com o Bitcoin voltando abaixo da média de 100, voltando abaixo da média de 200 períodos nessa terça-feira, dia 4 de março. Antes de a gente continuar, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Então olha só pessoal, Bitcoin, né? A gente estava mapeando aqui as movimentações do BTC, especialmente depois que ele veio aqui nessa região da média de 100 dias, veio liquidar na faixa dos 95 mil dólares. A minha última análise ontem, eu mapeei essas três linhas brancas e mencionei que o Bitcoin poderia retestar esses suportes antes de continuar subindo. Então, observe que ele veio, retestou, fechou o dia aqui nessa região, mas hoje perdeu o suporte, está aqui pendurado mais uma vez nessa região que a gente pode olhar aqui no gráfico semanal. Nessa região que o preço já sentiu ali na semana passada, essa região dos 82.600 dólares, mais uma vez o Bitcoin pendurado acima da média de 100, aliás, da média de 21 semanas, né? Mas nós estamos ainda no começo de semana e a gente poderia ver o comportamento do Bitcoin parecido com o da semana passada, voltando, né, acima ainda da média de 21, fazendo um fechamento semanal. Mas nós temos que ficar muito ligados e vamos atualizar aqui os pontos principais do BTC, atualizando todas as possibilidades. Primeiro, pessoal, a gente tem um importante nível de suporte nessa faixa, conforme eu deixei aí sinalizado para vocês logo no começo da análise. É o que eu mencionei nos meus últimos vídeos, né? O Bitcoin está em uma tendência de baixa, enquanto ele não reverter essa tendência de baixa, qualquer movimentação de alta é apenas um respiro para mais quedas. Então a gente consegue visualizar claramente uma resistência importantíssima nessa faixa dos 94.500 dólares. Então, primeiro, vamos entender uma coisa aqui, né? A gente viu o Bitcoin na semana passada, aliás, no início dessa semana, fazendo essa movimentação de alta interessante, devido ao fato da gente ter um contexto positivo aí do mercado em relação à questão do Donald Trump ter publicado no seu Twitter falando sobre a reserva, né, em Bitcoin, Ethereum, Solana e outros ativos. Me parece que esse movimento ali foi uma forma de fazer uma recuperação de mercado, trazer o mercado para cima mais uma vez, porém, depois com as falas aí que nós tivemos de ontem para hoje, especialmente com a postura do Donald Trump, né, em relação às taxações, tributações, novas tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre o Canadá, México e China, isso trouxe de novo uma aversão a risco para o mercado, né? Levando em consideração aí que isso pode trazer um contexto mais inflacionado, né? Então isso deixou o mercado de criptomoedas extremamente volátil, refletindo essas sanções, esses pontos, tensões causados pela macroeconomia e geopolítica. Isso trouxe muita volatilidade e aversão a risco aí de ontem para hoje, com os anúncios ali do Donald Trump em relação a esses conflitos, né? A gente tem aí também sanções que estão acontecendo, acordos entre os Estados Unidos e a Rússia, entre a China e os Estados Unidos em relação à importação de soja, madeira, enfim. Está acontecendo uma intensificação desse problema macroeconômico e geopolítico, dessa tensão macroeconômica e geopolítica, e isso é refletido nos ativos de risco, obviamente, né? Fazendo com que o Bitcoin tenha esse comportamento aqui. Vai para cima, vai para baixo, volta e fica no mesmo nível. E a gente ainda pode ver um cenário de mais quedas, tá? E aí para você que estava utilizando ali as minhas dicas em relação à média de 200 períodos, né? E o preço foi lá em cima da média de 100. Ontem manteve a média de 200. Hoje, se a gente tiver um fechamento diário do Bitcoin abaixo da média de 200 períodos, eu consideraria fazer a mesma coisa que eu sugeri na semana passada. Uma redução de exposição, porque se o Bitcoin continuar caindo, você fica protegido. Então, infelizmente, devido a essa movimentação do BTC, a gente volta a ter a possibilidade de um cenário de baixa, mais uma vez, com o preço fazendo uma retração de Fibonacci desse movimento aqui. E aí notem que, por enquanto, o Bitcoin está apenas em 382, mas ele tem espaço para estar indo buscar os próximos níveis. O próximo nível vai ser o ponto dos 76 mil dólares, posteriormente, suporte nos 70 mil dólares. Então, volto a olhar para essa possibilidade
se o Bitcoin fechar hoje o gráfico diário abaixo da média de 200 períodos. Então seria estratégico você pensar em uma redução de exposição. Vamos supor que a partir de agora o Bitcoin proteja e feche o dia acima da média de 200, eu manteria a posição, aguardando talvez ele fazer mais um candle de força aqui na direção da média de 100 dias. A realidade é que o Bitcoin tem aqui esse ponto, que é uma resistência. A partir do rompimento dessa resistência, a gente pode ver novamente o preço lá na próxima, que é a região dos 95 mil dólares. Gente, a gente tem que ficar muito ligado ainda essa semana, porque nós ainda temos dados relevantes que podem trazer aí volatilidade, né? Amanhã sai o ADP, depois nós temos também o payroll na sexta-feira, então a gente pode ainda ter um contexto de mais volatilidade. Além disso, tá? Esse mês de março é um mês muito importante para as criptomoedas. Primeiro que, historicamente, o Bitcoin tem um histórico bem positivo no mês de março. Além disso, agora, no dia 6 de março, acontece o fórum da CFTC, que é sobre as tokenizações de stablecoins, tá? Sobre os ativos tokenizados e stablecoins. Isso tende a trazer aí uma mudança de direção, a gente pode ver uma mudança de paradigma aí para o mercado cripto. No dia 7 de março, tem a cúpula cripto da Casa Branca com o Donald Trump. E aí ali pode sair bastante falas, ponderamentos que podem impactar o mercado cripto, tá? Depois, entre o dia 10 ao dia 14, gente, de março agora, tem o Comitê Bancário do Senado, onde eles vão votar sobre o projeto de lei das stablecoins. Isso também tem uma influência na volatilidade do BTC. No dia 21 de março, a SEC vai realizar sua primeira mesa redonda sobre cripto. Então, quer dizer, as criptomoedas estão no radar, né, do governo americano, e tudo isso pode trazer volatilidade, pode intensificar um cenário de correção do mercado, pode também trazer um contexto positivo, tá? E é por isso que você tem que ficar ligado nos gatilhos, não adianta você querer adivinhar o que vai acontecer, gente. Fechou abaixo da média de 200 períodos, reduz a sua exposição e volta a comprar fracionado nessas regiões de suportes. Manteve acima da média de 200 períodos, fique posicionado aguardando uma recuperação aqui perto dos 94, 95 mil dólares. Já enfatizo mais uma vez, enquanto o Bitcoin não romper 95 mil dólares, a gente ainda pode ter um contexto de mais correções, tá certo? Buscando mapear as possibilidades do dia, vamos olhar para o mapa de calor de liquidações aqui a partir de agora. Gente, gráfico de 12 horas, ó. Nós temos um volume de liquidação considerável aqui na faixa dos 82.890 dólares. Vamos marcar aqui, ó, 82.890 dólares, que é bem a faixa onde o Bitcoin está, inclusive agora. Vamos mapear aqui, ó, 890 dólares. E eu vou colocar essa linha em roxo para sinalizar aí que é apenas um ponto de liquidação. Então o Bitcoin está em um ponto de liquidação. Deixa eu atualizar aqui. Provavelmente deve ter mudado um pouquinho devido ao fato de eu abrir antes da gravação aqui, certo? Ó, então já liquidou esse ponto, ele veio aqui. E aí ele tem um ponto lá agora que ele tende a buscar, ó, 84.600. 84.600 dólares, ó. 84.600, mais ou menos nessa faixa aqui. Mas aí vamos olhar para os pontos mais relevantes, tempos gráficos superiores, né? Por quê? Porque os tempos gráficos superiores que vai ditar a direção pra gente do contexto diário, ó. Gente, no gráfico de 24 horas não tem tanto volume até a faixa dos 91.100 dólares. Vamos marcar aqui, ó, 91.100 dólares. Mais ou menos aqui perto dessa média de 100 períodos no gráfico de 4 horas. Subindo então, gráfico de 48 horas, sem liquidações abaixo, somente liquidações acima. A primeira aquela nos 91.100, posteriormente lá nos 95.100, ó. 95.100 dólares. 95.100 dólares. Perfeito. Vamos continuar mapeando. 95.100 já olhamos aqui. No gráfico de 3 dias, nenhuma mudança. Gráfico de uma semana, também lá em cima, ó. 95.100, sem volumes consideráveis perto do preço atual, ó. Ok? Acho que eu já fiz uma liquidação ali. Então, gráfico de 2 semanas. Hoje eu vou olhar um tempo gráfico superior também. Olha só quanto volume lá acima, né, gente? 95 mil dólares acima, ó, é onde está. 98, até 98 mil dólares. Tem um ponto considerável de liquidação aqui, ó. Vamos marcar aqui, 98 mil dólares aproximadamente. Então, o que isso me indica, né, gente? Olhando para o mapa de calor, tanto no curto prazo como nos tempos gráficos maiores. Gente, não tem pressão de liquidação para acontecer abaixo dessa zona que nós estamos aqui, vendo aqui. Então, quer dizer que se a gente vê uma correção do Bitcoin além desse ponto, não é por conta de uma busca de liquidez.
Deve ser por conta de alguma fala, algum tweet, alguma coisa que traga um impacto negativo, no caso, uma aversão a risco proveniente do cenário macroeconômico. Então, em questão de deliquidações, o caminho para o preço subir está livre. E aí a gente tem essa liquidação aqui, depois dele romper 86.190 dólares, ele tem essa região de liquidação para acontecer entre 91 e 95, tá? Então, pessoal, eu acredito que o Bitcoin tende a ficar consolidando por aqui, nessa faixa, e depois ele já volte aqui em cima para terminar essa liquidação, porque é lá que está o imã considerável. Então, se o Bitcoin mantiver essa média de 200 períodos, vai ser o cenário perfeito, tá? Para que ele volte aqui em cima e busque essa liquidez. Gente, só desmontem suas posições se realmente o Bitcoin fechar abaixo da média de 200, porque é de alta probabilidade que ele volte aqui em cima. E saiba, estejam cientes que você está correndo o risco de, mesmo fechando abaixo da média de 200, ele fechar abaixo, amanhã fechar acima, e você precisa estar, ó, preparado para mudar de viés e pegar a retomada, tá certo? Igual aconteceu aqui, ó. Fechou abaixo, o mercado caiu um pouco, depois já veio, fechou acima e o mercado disparou. Então quer dizer, você precisa se programar e está no jogo, né, está disponível para poder fazer disso oportunidade. Reduziu a exposição? Já deixa suas ordens de compra fracionadas, porque a queda pode ser tão rápida quanto a do dia 28 de fevereiro, tá certo? Então, em resumo a essa análise, acredito que o Bitcoin tende a consolidar por aqui nas próximas horas. Se conseguir romper 86.100 dólares, chega de queda e nós vamos, na verdade, liquidar entre 90 e 95 mil dólares e quem sabe até na região dos 98. Perfeito? Qualquer dúvida sobre essa análise, estou sempre à disposição aqui. No próximo vídeo, vou falar sobre altcoins. Então comenta aqui quais altcoins você gostaria de uma análise hoje, que eu vou trazer mais perto do fechamento uma análise do BTC e altcoins para vocês. Vamos que vamos, boa terça-feira, valeu e até a próxima.